Olá, amigos. Meu nome é Eunice de Almeida, eu sou do Rio de Janeiro e sou consteladora sistêmica familiar. E hoje nós vamos abordar um assunto que é a relação de casal. Esse trabalho é baseado nas constelações familiares e nós vamos estudar um trechinho do livro Para que o Amor Dê Certo. Mas eu vou começar com um texto da Isabela Couto, baseada no trabalho de Bert Hellinger. Então, muito frequentemente, o homem olha para a família da mulher e diz: minha família é melhor que a sua. E a mulher diz: minha família é melhor que a sua. Ambos dizem isso com a consciência tranquila, pois estão unidos às respectivas famílias através da consciência do clã. O que acontece quando ambos dizem isso? O amor padece. Mais tarde eles têm filhos e trata-se então como os filhos serão educados. Talvez então o homem diga: os filhos têm que ser educados de acordo com os costumes da minha família. E a mulher diz: eles devem ser educados como na minha. Como ficam os filhos? Ficam muito mal. O que deveria acontecer aqui? O homem deve reconhecer que a família da mulher, apesar de ser diferente, tem o mesmo valor da sua. E a mulher tem que reconhecer que a família do marido, embora seja diferente da sua, também tem o mesmo valor. Se ambos procedem de culturas ou religiões diferentes, devem reconhecer que a cultura ou a religião do outro, embora diversa, tem o mesmo valor da sua. Mas eles não conseguem isso sem ficarem com a consciência pesada. Se forem ouvir a voz da consciência, então têm medo. Se reconhecerem isso, perdem a pertinência da família. O progresso e a paz na família só acontecerão se ambos deixarem sua boa consciência para trás, se ambos estiverem prontos a se sentirem culpados. Quem não conseguir se sentir culpado nesse sentido, permanecerá para sempre criança. Isso é bem interessante, porque aqui o Hellinger está se referindo à segunda consciência, que é a consciência do clã. Por exemplo, aqueles que pertencem à família Oliveira têm um mesmo padrão, têm determinadas crenças, apesar da maioria das crenças serem as mesmas, mas tem um determinado padrão. Ou uma família tem um padrão social, tem um nível cultural, tem uma família de músicos, não é? Então, quando nós nos unimos a uma outra pessoa, acontece que muitas pessoas não conseguem deixar a consciência da sua família, porque ela tem medo de deixar de pertencer. Então, ela casa, mas ela não consegue assumir o parceiro e construir essa nova família inteiramente porque ela está presa à família do clã. Então, vamos dar um exemplo. Os punks, por exemplo, todos têm que usar roupa preta, aquele cabelo, né, naquele estilo que eles usam. Então, é isso que está funcionando dentro desse tema que o Hellinger se refere aqui. Então, nós vamos ler um outro trecho que diz assim: as raízes diferentes. O relacionamento de casal está vinculado a um âmbito e tem raízes que remontam a um passado longínquo. Essas raízes se encontram na própria família de origem. Delas, nós crescemos, por elas estamos marcados, apoiados e também limitados. Pois tudo e também cada família tem limites, tem crenças. Por isso, é necessário no relacionamento de casais que os parceiros estabeleçam algo em comum, porque têm raízes distintas. Esse algo comum é o respeito e o acolhimento daquilo que é diferente. E exatamente nessa diferença é que o casal se forma. Trazendo aquela faceta, incluindo a faceta do outro e se enriquecendo com isso.
O primeiro obstáculo a um relacionamento é que um não reconheça ou tenha dificuldades em reconhecer que o companheiro tem raízes diferentes das suas e, portanto, está marcado de maneira diferente. Que não se pode fazer de ambas as raízes diferentes uma só raiz, senão que elas permanecem diferentes. Pois assim como o homem e a mulher são diferentes, assim também as suas famílias de origem. E como entre o homem e a mulher deve haver um processo que une o que é diferente, assim também com relação à sua família de origem. A condição prévia para tanto é que cada um reconheça a família do outro e valorize e a ame. Porque na realidade nós casamos com o parceiro ou a parceira e também com tudo aquilo que o move, com a sua história. Casamos também com a família do outro. Uma ilusão que deve ser abandonada no relacionamento é a ideia de que a própria família é a ideal e que a família do outro deve ser assim como a própria para que também seja ideal. Tomam-se as famílias assim como elas são, portanto imperfeitas, e é exatamente o imperfeito nas respectivas famílias que desenvolve a força e dá força, estimulando os parceiros. Reconhecer e valorizar o que é diferente. O relacionamento de casal começa com a valorização do que é diferente como equivalente. O diferente tem o mesmo valor e uma mesma validade. Assim como o homem e a mulher são diferentes, mas de igual valor e validade, assim também são suas famílias de origem, de igual valor e validade. Deste reconhecimento nasce o amor. O fundamento do amor é a valorização do outro e de sua família, assim como ele ou ela é. Então, aqui tem uma deixa bem bacana, né, a respeito da relação de casal, porque a gente percebe isso muitas vezes, por exemplo, quando um parceiro tem mais dinheiro do que o outro, ou ele tem mais cultura do que o outro, e isso acaba destruindo muitas vezes a relação pelo não reconhecimento daquilo que o outro tem de equivalente. Pode não ser a mesma coisa, e a beleza é exatamente isso, ser diferente, né? A grande chave é a harmonia das partes, ou a harmonia dos opostos, que na realidade eu nem gosto muito de falar opostos, porque não são opostos, mas a harmonia entre ambos os parceiros. Esse é o verdadeiro segredo. Então, deixo vocês com essa reflexão, lembrando uma máxima que eu estou adorando repetir: o passado não é para repetir, o passado é para refletir. Até o nosso próximo encontro. Bom proveito!